Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Vamos fazer o seguinte, amados, como hoje é a última aula, a gente vai fazer uma recapitulação, uma breve recapitulação, né? Claro que eu não vou trazer aí as 8 a 7 aulas, né, anteriores, exatamente assim, mas só para a gente refrescar algumas coisas, né? Não deixar se perder outras. E aí eu vou fazer essa recapitulação, mas vocês aproveitem então, né? De repente ficou lá para trás alguma dúvida aí, aproveitem que a gente vai pontuar alguns assuntos aqui que a gente já tratou nas aulas passadas. Bom, essa nossa matéria, Cristologia, que trata sobre a doutrina da pessoa, né, natureza e missão de Cristo, né? Então, natureza, obra, missão, não é isso? E os ofícios de Cristo. Então, nós falamos sobre esses pontos aqui, tá? É uma matéria que todas as matérias, por assim dizer, de alguma maneira, ou todos os assuntos abordados, todos os temas que a Bíblia traz, aponta para essa doutrina principal que é Cristo, né? O universo gira em torno de Cristo. Eu quero dizer que Jesus é o centro de tudo que existe, porque é Ele que possibilitou a existência da humanidade, porque Ele é o próprio Deus, portanto, Criador de tudo que existe, dos céus, da terra. Não só Criador, mas Ele também é o e agora? Mantenedor. Isso, era só para saber se vocês lembravam da palavra. Mas também o mantenedor, né, daquilo que Ele mesmo criou. E também é o resgatador da sua criação. Então, olha que coisa boa. Fica à vontade, amado. Um lugarzinho em paz, um lugarzinho específico para você. Ó. Isso. Então, o que acontece, queridos? Na verdade, a nossa fé, ela é baseada, ela é alicerçada no Cristo, na pessoa de Cristo, nos seus ensinos e na sua vida também, tá? Então não é só o que Cristo ensinou em si, porque o Evangelho não se resume nas palavras apenas de Cristo, embora elas sejam, como o próprio Jesus disse em João capítulo 6, verso 63, vocês lembram desse texto? Nós falamos umas 2 vezes esse texto, mas vamos a terceira vez lê-lo, ou puxar na memória. Posso até recitar para vocês, né? Porque é um versículozinho que eu gravei, memorizei. Eu não decoro, amados. Eu não me preocupo em decorar textos da Bíblia. Eu memorizo, tento aprendê-los, tá certo? Absorvo ao máximo. Então não tem esse negócio de vou decorar para uma finalidade. Não, aquilo para mim se destaca tanto, né? Aquela verdade, para mim, ela salta de uma maneira que aquilo eu tento absorver para aprender. Quem decora é possível que esqueça. Quem aprende, aí sim, quem aprende não esquece, né? Então, quando a gente aprende de fato, absorve-se de tal maneira. É claro que pode-se, né? De repente, por não tocar naquele assunto, não ler aquele texto, é possível que vem outras coisas aí, né? Mas assim, é bem provável que quando a gente aprende um texto, a gente é nutrido por aquela passagem bíblica, por aquele texto, por aquela verdade escrita ali. É possível que aquilo fique arraigado no nosso coração de tal maneira que até pessoas como eu, que não têm a memória fantástica, aquela memória de elefante, né? A gente ainda fica ali por anos e anos gravado. E quando revê, aí pronto, só vai reforçando mais ainda. É por isso que a gente vai estudar as mesmas coisas o resto da vida. Não tem coisa nova, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, né? Eu não vou reinventar a roda, eu não vou buscar outras verdades, não é a Bíblia Sagrada. Então assim, o capítulo 6 de João, verso 63, Jesus disse, eu vou pegar só uma parte dele, a principal que eu quero. As palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida.
não é isso? Olha só, as palavras de Cristo são espírito e vida, a própria vida. Essa palavra que foi a mesma que lá em Gênesis, capítulo de número 1, disse: haja e houve. Ou seja, a palavra criadora. Jesus vem falando, inclusive, em uma passagem lá nos Evangelhos, né, que quando um servo lá do centurião foi procurá-lo, e ele disse: olha, vai lá, o servo está curado, né? E ele disse: tá bom, sobre a tua palavra eu creio. Então essa palavra criadora, essa palavra que traz coisas que não existem à existência, é a palavra de Jesus. Então o ensino de Jesus já tem esse poder, mas a vida do Cristo é que de fato é explicitamente, e para nós, assim, porque a gente precisa de uma imagem, a gente precisa de um modelo, a gente precisa de um paradigma, a gente precisa de uma referência, a gente precisa de algo para ali se espelhar e repetir. O ser humano é assim, nós aprendemos por imitação, não é? Então as criancinhas vão vendo os adultos e vão repetindo. Elas vão fazendo até inconscientemente, mas vão repetindo. É por isso que o exemplo é fundamental, é importantíssimo. Então Jesus não só falou, porque muitos mestres da sua época falavam também as palavras de Deus, mas em Jesus havia a união perfeita do ensino correto e da prática correta. No Sermão do Monte, no capítulo de número 7 de Mateus, versículos de número 28 e 29, se não me falha a memória, bora lá, 28 e 29, é a prática da leitura, mas lê, aí a gente vai... E eu acredito que no final desse curso, todos vocês, seguindo essa minha sugestão aqui, ó, todos vocês, amado, aqui, ó, tem duas opções aqui para você. No seu tamanho você pode ficar até aqui, ó. Mas aqui, amado, aqui, ó, fica à vontade, tá? E bem-vindo de novo. Glória a Deus. Boa noite, amado. Então, chegou na hora boa, a hora da leitura da Bíblia. Eu falei de que texto? Do capítulo 7, 28 e 29, né? Então, olha só, na época, antes que a gente leia, calma aí, só atente aqui, né? Me ouvir e a gente lê junto aí. Então, na época de Jesus, havia muitos mestres, muitos rabi, né? Como a palavra de Deus fala. Só que muitos falavam, ensinavam, pregavam, mas não viviam. Então, é interessante que Jesus falava como quem tendo autoridade. Então a autoridade reside na vida de Jesus, não apenas nas suas palavras, mas na sua vida que traduz isso. É a palavra que se encarna, né? O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse verbo, essa palavra de Deus. Então a palavra de Deus, as palavras de Jesus não estão apenas no seu ensino, e sim na sua própria vida. E aí o capítulo de número 7, verso 28 e 29, diz que Jesus, concluindo o seu discurso, que é todo o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, é uma fala só de Jesus, né? A gente dividiu aí nessas questões de capítulos e tal, mas é uma fala só. Jesus assenta no monte lá e começa a ensinar. Então isso é o capítulo 5, 6 e 7. Concluindo Jesus esse discurso, olha que coisa interessante. As pessoas se admiraram da sua doutrina, da sua palavra, porque falava como quem tendo autoridade, e não como os escribas. Falou, opa, como assim? Então os escribas, que eram os doutores da lei, os entendidos, os peritos, os advogados da lei, como diz alguma versão, né? Eles falavam, mas não condizia com a vida. Então a gente aprende que Jesus veio para nos dar um conselho de Deus, nos falar a verdade e nos mostrar o caminho. E interessante que o caminho em Jesus não é que é um caminho como uma estrada que liga um ponto no outro e uma passagem que a gente tem. Não é esse o ponto. E a gente vai ver, inclusive, daqui a pouco na aula de hoje mesmo, né? Não é a recapitulação. A questão é, e a gente já vê nesse texto de João capítulo 14, versos de número 6, onde Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olhe para cá, para você entender aqui a dinâmica da... Ó, é que temos aqui, aí achei. Ó, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai, porque a ideia é, se é o caminho, sai daqui e vai para o outro lado, né? Então, ó, eu levo vocês ao Pai, não. O Pai está em mim, eu estou no Pai. Então, quem vem a mim, vem ao Pai. Então eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então a verdade não é apenas um discurso,
e o ensino. É a própria pessoa de Cristo é a verdade. Então a verdade de Deus está abarcada, contida em uma pessoa, que é Jesus. Jesus é a fala última, é a revelação última e perfeita, é a comunicação de Deus com o homem de uma forma mais próxima possível, dado as limitações do ser humano. Porque é um ser humano modelo, dando para o outro o paradigma, porque perdemos isso. Quem poderia ser um modelo para nós de comportamento? Será que era o Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés? Quem, amados? Ninguém. Os profetas? Os apóstolos? Não havia um homem sequer que poderia ser para nós um modelo. Podemos imitar as virtudes de alguns, mas eles não expressam jamais como o ser humano deveria ser. Agora em Jesus sim. E Deus, nós perdemos a noção de quem era Deus. Fabricamos ídolos, projetamos Deus a partir das nossas culturas, experiências, imaginações e criações que nós tivemos dos nossos pais, das religiões que nós tivemos contato. Então nós construímos um Deus segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Perdemos a noção de quem é Deus. E até hoje, infelizmente, a gente vê dentro de igrejas evangélicas as pessoas fabricando, construindo, projetando, se relacionando com Deus, que é mais um ídolo da sua imaginação, da construção teológica, da tradição religiosa, enfim, vários fatores que vão contribuir para que isso seja feito. Então esquecemos, não sabemos, perdemos a noção de quem era Deus. E aí Jesus disse, ó, Deus é aqui, como vocês estão vendo, eu sou. Então Jesus era Deus como era, e o ser humano como deveria ser. E nele se encontram então essas duas naturezas, divina e humana, né? Então a gente precisa entender essas questões. Foi algum texto que eu pedi para ler? Não. Tá tudo certo? Então já lemos aí as referências que eu falei, né? Enfim. Então, amados, nós falamos da natureza de Cristo, né? Sendo o próprio Deus. Isso é o que faz toda a diferença na nossa fé. Porque Jesus é reconhecido pelo Islã, por exemplo, como um profeta, né? Na academia, nas universidades, mundialmente, Jesus é conhecido como uma figura histórica, não é uma ficção, ele existiu mesmo. A arqueologia, a história confirmam, né, que houve, de fato, vários documentos, né, de pessoas que não tinham nada a ver com o judaísmo, que não eram cristãos, foram relatando, né, que houve um homem, sim, lá na Palestina, hoje, né, chamado Palestina e tal, Jesus. Até que eu trouxe para vocês aqui um documento lavrado lá da sentença de Jesus, aquela coisa toda, né? Roma era muito preocupado com essas questões jurídicas, tanto é que hoje a advocacia, o direito é baseado na lei romana e tal. Enfim, então você tem esses relatos históricos, esses registros históricos. Então Jesus é reconhecido como um ser humano, um profeta, um homem lá, um guru, né? E tudo mais. Só que nós não. Nós o reconhecemos e conhecemos na relação como Deus. Declaramos isso. Isso faz toda a diferença. João capítulo 17, deve ser verso 1 ou 2. Professor, até o ateu, 17, 1 ou 2. Ele pode não querer aceitar, mas ele tem que reconhecer. Como figura histórica. Exato, como figura histórica. Então Jesus é reconhecido, né? Tem as passagens antes de Cristo, depois de Cristo. Não só por isso, amado. A questão, assim, historicamente, há registros. Registros históricos, né? Por exemplo, a gente tem lá um registro, a arqueologia descobriu algum documento, né, que falava lá de um rei tal. Então são esses registros físicos, históricos. Então isso é inegável. Então, assim, mesmo aqueles que não reconhecem Jesus como Deus, o Filho de Deus e tudo mais, como a gente crê e a Bíblia fala, mas assim, é inegável que Jesus é uma figura histórica, ou seja, existiu de fato, né? E também tem a questão do calendário, de fato, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Olha só como viver a história. Então Jesus é uma figura histórica. Só que para nós é muito além de um profeta, de um rabi. Para nós é o próprio Deus. O capítulo 17 diz isso, que a vida eterna consiste em reconhecer Deus. É 1 ou 2, amado? Capítulo 17, versículo 3. Verso 3. Então nenhum nem dois. Mas misturando 1 com 2 dá 3 também. Então, isso aí é perfeito. Tá certo. A gente tem que sair aqui pela tangente, né? É o 3, né? Tá certo. Então, a vida eterna consiste nisso, em reconhecer, né, como Deus, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então olha só como é fundamental essa doutrina do reconhecimento de Jesus como Deus.
Então a gente vê, por exemplo, Testemunha de Jeová, né? A gente vê aí os Mormons, a gente vê alguns outros movimentos religiosos que eles não reconhecem Jesus como Deus. Então a gente está falando, não é de uma questão periférica, né? Porque a gente tem um monte de coisa aqui que de fato não vai afetar, creio ou não creio, não afeta diretamente na salvação, no caráter cristão, até entre nós mesmos, né? Nós temos aí aqueles que acreditam na atualidade dos dons, os outros não. Um acredita que tem que batizar afogando, outro um chuvisco na cabeça da conta. Então, assim, são coisas periféricas. Isso não afetam a eternidade da salvação. Agora, esse ponto não. Aqui a gente chama de uma doutrina fundamental, né? Então, Jesus disse: quem não recebe a mim, não recebe o Pai. Então, só para a gente entender a importância, né, desse entendimento e da declaração, inclusive, que Jesus Cristo é o Senhor, tudo mais. Enfim, então da natureza de Cristo nós falamos aí da humanidade dele, né? Então 100% homem, 100% Deus, seus ofícios como profeta, como sacerdote, como rei, né? Falamos de tudo isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa desses pontos, tá? Só estou agora passando bem rapidinho aqui, porque senão eu vou me prolongando e aí... A obra e missão de Cristo. Então Jesus veio aqui, amado, ó, vem aqui, tem um lugar certinho para você. Aqui. Chegue, bem-vindo, amado. Em nome do Senhor Jesus ali, preparado para ti aquele lugar. Então, queridos, falamos sobre a obra de Cristo, né? A obra e a missão de Cristo. Qual a obra principal de Cristo? Ele fez muitas obras. Curou enfermos, expulsou demônios, ressuscitou mortos, né? Mas a obra principal, se Jesus não fizesse nada disso, não teria importância o significado e o impacto que teve a sua morte, porque a sua morte ela foi expiatória, nós falamos, né? E vicária. Vocês lembram desses termos? Então olha aí, vai que cai na prova agora no final da aula, hein? Não, agora calma, tô brincando, não vai ter prova não. É essa matéria, as outras eu não garanto não, tá? Isso aqui a gente exerce a misericórdia e depois a gente vem com juízo. Então o que acontece, queridos? Expiatória, quer dizer, pagou a pena, né? Nos comprou, nos resgatou. Nós não devemos em Cristo para Deus absolutamente nada. O mais vil pecador, desgraçado que havia, alcançado por Cristo, fica um santo, né? Diante de Deus, um filho perfeito, porque é em Cristo que nós somos recebidos. A sua obra fez isso com a gente, amados. Dá para ter noção de uma situação dessa? Pessoas condenadas à eternidade sem Deus, inimigos de Deus, pessoas sem nenhum desejo verdadeiro de buscar o Deus verdadeiro. Nós podemos pela religião ser adestrado a se relacionar com as divindades, mas ninguém pode jamais, sem o Espírito de Deus, buscar Deus verdadeiramente, né? Só Jesus que pode gerar isso através do novo nascimento na vida daqueles que o aceitam. Então em Cristo nós fomos recebidos como aqueles que nunca pecaram na vida. E um negócio interessante, não só os pecados passados, os futuros também. Então olha a abrangência do sacrifício de Cristo. Falou, André, então assim, agora é só festa, posso pecar torta direita, então tá tudo pago? Não, porque a obra de Cristo gera em nós uma natureza que já não mais se agrada com um ato pecaminoso. Aquilo para nós já é um asco, ojeriza, é um nojo. A gente já a gente peca por acidente, já não é mais um hábito, porque uma nova natureza foi gerada dentro de nós, que é um novo nascimento. Em Cristo ressuscitamos para uma nova vida que glorifica a Deus. Esse Espírito que agora em nós gera um desejo de gritar, Abba, Pai, não é? Então a obra de Cristo causa isso, gera uma nova natureza, uma nova criação. Não é uma reforma, uma guaribada, sabe? Deu assim um jeitinho brasileiro. Não, amados. Sufoca, mata, crucifica e sepulta a velha natureza e faz com uma nova natureza ela seja gerada em nós. Então a obra de Cristo faz isso, né? Expiatória e substitutiva. Então aquela cruz era para mim, era para você, e o nosso Jesus assumiu. Com tudo que estava ali em Cristo exemplificado, no nosso livro, não sei se vocês estão acompanhando a leitura que eu estou recomendando. No nosso livro, por exemplo, agora eu não vou lembrar, deve ser página 30, 31, alguma coisa assim. Não é um pouquinho antes, enfim, mas vai página 24, tá? Lá em cima, a coroa de espinhos e o manto.
Olha que coisa interessante, quando a gente vê lá no começo de Gênesis, que Deus diz assim, ó, a terra agora, por causa do pecado que entra, né, vai produzir espinhos e abrolhos. Então aquela coroa de espinhos ali em Jesus, olha como ele estava carregando toda a maldição, a potestade, os principados, ele carrega sobre os seus ombros esse príncipe da paz, né? Então a gente percebe como a obra de Cristo é completa, é perfeita, é única, é suficiente. Nós não temos condição nenhuma de acrescentar coisa alguma. O que Cristo já fez, já está pago, amados. É só viver uma vida em Deus, em Cristo agora, desfrutar dessa nova natureza, se sujeitar ao processo de santificação, né? Que o Espírito Santo, que nos foi dado como habitação, nós somos habitação, morada de Deus, residência permanente de Jeová. Tá certo? Então a gente precisa entender todas essas questões aí. Se vocês tivessem captado o negócio, eu ia falar glória a Deus e aleluia depois disso. Uma notícia dessa, Deus literalmente, isso aqui não é figurado não, irmãos. Literalmente, ele habita, não visita não é assim um turista. Ele habita, reside literalmente dentro de cada um de nós. Agora sim, olha só, coisa boa, né? Quando o Espírito Santo aplica. Porque a gente às vezes fica meio desligadão, parece uma coisa natural, mas pare para pensar. Deus, o Criador dos céus e da terra, em cada um de nós, com as nossas limitações, nós sabemos os pecados que nós temos. Nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos do que nós enfrentamos. Nós sabemos os nossos erros diários. E mesmo assim, se Deus santo, poderoso, autossuficiente, Ele habita dentro de nós, amados. É difícil, é muito forte. É difícil falar com o presidente, com o governador, com o prefeito, às vezes até com o vereador, que é o, né? É difícil, tem que marcar horário, aquela burocracia toda e tal. Com Deus há um acesso direto, todos os dias, em qualquer lugar. Não é mais um templo, amados. Não é mais uma liturgia, uma burocracia, não é mais uma figura sacerdotal, não é mais um lugar, como eu disse, não precisa de um monte de ritual, não. Em qualquer momento do dia, da minha vida, em qualquer condição, eu posso aqui falar com Deus, porque Ele está dentro. É o Emmanuel, Deus conosco. Olha que coisa linda. Percebam que o sacrifício de Cristo vai proporcionando para a gente. Não é uma religião onde a gente tem que ir num lugar, a gente vai por outros motivos, mas não é para encontrar Deus, não. É muito simples, né? Nós não vamos na igreja para encontrar Deus, amados. Nós vamos para nos encontrarmos, nos reunirmos, porque pertencemos a uma família de fé, onde nós nos reunimos para celebrarmos mutuamente esse Cristo, e que na partilha dos dons Deus é adorado nessa comunhão dos santos, porque nós somos reconhecidos dentro de um corpo, que é a cabeça que é louvada, que é Cristo. Então a gente não vai na igreja para ver Deus ou adorar Deus, nós vamos na igreja para servir uns aos outros, e nesse serviço Deus é adorado e é louvado. Jesus é quem vai proporcionando isso pelo seu sacrifício. A igreja é reunida, né? Todo mundo junto ali, uma comunhão, mesmo Eu acho também. Nossa, Sim. Então a importância disso a gente viu. Eu tentei enfatizar essa questão que a questão do sacrifício de Cristo, ele nos resgata do poder e da culpa. Vocês lembram desses dois pontos? Do poder, eu acho isso muito importante. Nos liberta do poder e da culpa do pecado. Porque o que a religião trabalha, todas as religiões trabalham com culpa. Todas, sem exceção. O Evangelho não trabalha com culpa. O Espírito Santo não usa culpa, não pesa o sentimento de culpa no coração de cada um de nós, de nenhum de nós, melhor dizendo. A gente às vezes que é meio, desequilibrado e ainda vai com esse negócio aí, não, eu estou culpado, mas o texto diz em 1 João 3,20, primeira carta de João 3,20, diz, ainda que o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Então essa culpa ainda, é usada pelo diabo, mesmo nós que já fomos alcançados pelo sacrifício de Cristo, e a gente precisa entender isso. 2:1 de Efésios. Vocês estavam mortos,
Vos deu Cristo após nós, vossos delitos e pecados. Isso. Ele vos vivificou em Cristo, né? Exatamente. Então, olha que coisa interessante, amados. A gente precisa entender o sacrifício de Cristo. Fala, André, então eu não preciso assim me entristecer por causa do pecado? Não é isso que eu estou dizendo. Existe a responsabilização pelos nossos atos. Deus nos chama à responsabilidade, nos trata não como vítimas, mas como aqueles que foram amadurecidos em Cristo e precisam ser responsivos, precisam dar respostas, né? Que é a santificação, a vida de santificação. Então, quando a gente erra no pecado, a gente ali ofende o processo de santificação, mas ao sangue de Cristo já provendo a continuidade da nossa caminhada, porque já contava com esse pecado, já está na conta de Deus, que já foi pago. A gente só vai ser responsabilizado diante de uma verdade que nos foi iluminada, diante de um recurso que nos foi dado, que é o sangue de Cristo, o Espírito Santo, a comunhão dos santos, a palavra de Deus, os recursos espirituais dos anjos ao nosso redor, nos também de alguma maneira contribuindo, que eles são espíritos ministradores para servir aqueles que não herdaram a salvação. Todos os recursos de Deus, toda essa bolha graciosa de Deus sobre nossas vidas, e nós de alguma maneira não fizemos o que teríamos que fazer. Então assim Deus nos chama à responsabilidade, né? Olha que coisa interessante, isso aqui é evangelho, amados. Não trabalha com culpa, mas também não faz vistas grossas às respostas que a gente tinha que dar, não? Tanto é que Jesus diz: vocês são sal da terra, são luz do mundo. Vocês devem manifestar as boas obras, para que aqueles que ainda não conhecem esse sacrifício vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o vosso Pai que está no céu, não é? Então a gente falou sobre isso. Nossa, vamos lá. Significado. E falamos sobre então esse ponto até a aula passada. E hoje, quer dizer, não, ainda falamos sobre a ressurreição, a aula passada, né? A ressurreição, uma doutrina também importantíssima e que infelizmente me parece que é pouco abordada, pregada, conhecida e, portanto, pouco desfrutada, né, naquilo que traz para nós na segurança, na esperança. Porque se Jesus ressuscitou e venceu a morte, nós somos triunfantes diante talvez do resultado último da morte, o último do pecado, que é a própria morte. Então nosso Senhor venceu a morte. Essa seria a minha resposta se tivesse aquela pergunta. Qual pergunta? Você fez a última pergunta. Não lembro. Falou a pergunta da prova. Qual foi o mais importante? A ressurreição de Cristo. Essa ressurreição. Exato. Paulo vai dizer: se Jesus não ressuscitou, meu irmão, nós estamos tudo lascados. Ele não falou exatamente assim, que ele era mais refinado nas palavras, né? Em algumas, né? Porque tem outras que Paulo era duro. Mas assim, se não há ressurreição, é vã a nossa fé. Se esperamos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a ressurreição, ela é uma evidência de que Deus estava aprovando, dando a chancela, o carimbo sobre a vida de Cristo. E a ressurreição ratifica tudo que Jesus disse, quem ele era, o próprio Deus, né? Que a morte não tinha poder sobre ele. Então o único ser humano que venceu a morte, porque viveu uma vida que não produziu morte em nenhuma esfera, de maneira nenhuma. Não houve jamais nada, nenhuma faísca de morte que saiu de Jesus, da vida dele, em nenhum sentido, amados. Ele disse um dia, João registra isso, dizendo assim: o diabo não tem nada em mim. Olha que coisa interessante. O diabo não tem nada em mim. É como se ele estivesse falando: o diabo não tem nenhum ponto de apoio em mim. Jesus, ele não tinha nada que a morte, o diabo... Irmãos, se Jesus passou pelos religiosos, assim, para achar pecado nos outros é fantástico. Quanto mais religioso, mais acha pecado nos outros, né? Sabendo que ele que julgar é pecado. Então, assim, aqueles homens todos, e jogaram Jesus para um lado, e deram para Herodes, para Pilatos, e um fala: não acho pecado nesse homem, ele não tem nada. Aí pagaram falsa testemunha, arrumaram os cabras lá para dar o falso testemunho, e mesmo assim, com tudo isso, não teve absolutamente nada que acusasse Jesus de nada. Reconheceram, estão entregando ele por inveja.
Recalcados, né? Hashtag recalcados, os fariseus e os outros mais. Então, só para a gente entender. Então, aí a gente falou da ressurreição. E a aula de hoje, para a gente encerrar e tentar concluir essa matéria, vou falar sobre a ascensão de Cristo, tá? A subida do nosso Senhor Jesus. O Cristo celestial é o que nós vamos falar hoje. Bora lá? João 3:13? Começar por esse texto. Tem alguma pergunta até aqui que a gente falou? Tentei resumir o máximo que eu me lembrei dos pontos. Mas vamos lá. João 3:13. Amados, vocês já pensaram se toda semana... 3:13 de João 3:13. Vocês conseguem me ouvir aqui enquanto procuram aí? Sim. Então vamos lá. Já pensaram, amados? Pastores aqui, capítulo 3 de João, versículo de número 13. Versículo 13 do capítulo 3 de João. João, capítulo de número 3, no versículo 13. 13 de João, no capítulo 3. Vamos lá. Então tentem aqui ouvir, depois a gente acompanha, tá? Que nem eu achei também aqui, eu vou achando e vou falando. Olha só, queridos, já pensaram, os pastores estão no nosso meio, líderes e os irmãos em geral, se o resumo que eu trouxe até aqui, de 35 minutos, isso aqui fosse uma pregação, todo culto, seria suficiente para os perdidos entenderem e serem salvos? Seria suficiente para que nós fôssemos nutridos como cristãos já em Cristo, né? Como salvos já em Cristo, melhor dizendo? A mensagem da cruz, do Calvário, é suficiente. Só ela, sem as outras doutrinas que são importantes e contribuem de alguma maneira, mas só ela já seria suficiente para manter a igreja, amados, na presença de Deus. Falar de Cristo, não há outro tema mais importante, embora os outros também tenham a sua relevância. Paulo disse, quando eu fui ter com vocês, os Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 em diante, nada propus saber entre vocês, a não ser o Cristo e Ele crucificado. Não fui com sublimidade de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus, que é apresentar o Cristo ressuscitado. Capítulo 1, né, voltando um pouquinho, 1 Coríntios, verso 18, ele diz, olha, o poder do Evangelho, o poder da cruz, o poder de Deus, melhor dizendo, é o Cristo crucificado. Nós que somos salvos pela pregação da cruz. É suficiente. Atos, capítulo de número 2, verso 37, se não me falha a memória. Quando os homens perguntaram lá, porque o discurso de Pedro foi, vocês crucificaram Jesus. O que nós faremos, varões e irmãos? Então, arrependei-vos, cada um de vocês, né, sejam batizados, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Então, eles ficaram com o coração dilacerado, compungiram, é o termo, né, não sei se está na versão de vocês, na memória de vocês, compungiram-se em seus corações. Quando Pedro ia falando de Cristo, o Cristo que foi crucificado, o Cristo que foi ungido de Deus, o Cristo que morreu por eles foram ouvindo aquilo, cada palavra de Pedro era uma unhada da pata do leão de Judá, assim, ó, rasgando o coração deles. E eles falam, nosso coração está rasgado, dilacerado, esfatiado. Compungiram-se em seus corações. E aí Pedro diz, ó, sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Ele nem falou sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não havia nem essa necessidade. O judeu reconhecia o Pai, o Deus, o Criador, Elohim. Reconhecia a pessoa do Espírito Santo. É Jesus que eles não reconheciam e tinham que reconhecer como sendo essa terceira pessoa da Trindade e o próprio Emanuel que veio para salvá-los. João capítulo 3, verso de número 13, está escrito o seguinte, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então olha que coisa interessante, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. O Filho do Homem é um título, né, que Jesus... Ele assume, inclusive, né? Ezequiel usa bastante lá no seu livro do Antigo Testamento, o Filho do Homem, né? Que está no céu. Então essa é a declaração, ele subiu, ele ascendeu ao céu. Assim como a sua descida, né? A vinda de Cristo foi sobrenatural, e a gente vê em Efésios capítulo 4, verso 8, 9 e 10, Efésios capítulo de número 4, versículos 8 ao 10, vai falar sobre essa descida de Cristo, né?
Por que descida? Porque ele estava na eternidade, na glória. O Deus que nunca tinha conhecido limitação nenhuma. Olha que coisa interessante, amados. Nosso Deus, perfeito, absoluto, glorioso, ladeado de inúmeros seres poderosos, santos, que o louvam perfeitamente de dia e de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Seja a Ele dado glória, honra, louvor, ciência, domínio pelo século do século, porque Tu criaste todas as coisas, Tu és, porque... E aquela coisa toda, esse louvor assim de noite. Porque a gente às vezes fica naquilo, né? Ah, se eu não cantar, ah, se eu não louvar, ah, se a gente não fizer. Como se Deus fosse entrar numa crise, né? Amados, Deus está assim, tá muito bem lá de adoração, viu? Né? Muito bem. Deus não está solitário. Deus não criou o homem porque estava numa crise existencial de solidão, não, amados. Melancólico, depressão, não estava, não. Ah, vou criar o homem porque eu preciso de um louvorzinho aqui. Não, estava tudo completo, perfeito. Antes dos anjos, inclusive. Ele era uma família, chamado Pai, Filho e Espírito Santo. Estado de festa. Estava tudo certo lá. Tudo perfeito. Na verdade, Deus, está tudo muito perfeito, vou criar uma dor de cabeça para mim. Aí criam uns seres, né, gloriosos, que quando a gente vê, dá vontade de desmaiar, ficar enfermo, capotar, que são os anjos. Aí cria o problema da divisão lá, né, aquela panelinha do satangos e tal. Aí cria os homens, também nenhuma novidade. Então olha só, Deus só foi criando para, na verdade, criar problemas. Então a graça de Deus fez com que ele criasse anjos e homens. Não porque ele estava faltando alguma coisa. Não porque Deus estava carente de adoração. Deus não é um narcisista, né? Megalomaníaco. Um carente. Não, amados. Ele é pleno, completo, absoluto, perfeito. E cria os homens. A sua graça favorece isso. E aí ele está lá muito bem, santo, perfeito, sem conhecer limitação nenhuma, nunca soube o que é fome, o que é sono, o que é cansaço, nunca foi afetado por traição, por nada, perfeito, perfeito. E aí ele se esvazia de tudo isso, como nós lemos em Filipenses capítulo 2, lembra desse texto? Se esvazia da sua glória, se esvazia da sua condição de Deus e assume uma limitação humana, um corpo que precisou ser gerado 9 meses, que precisou ser cuidado enquanto criança, alimentado, trocado fralda, que precisou passar pelo processo pedagógico de aprender um idioma, de entender as figuras masculina, feminina, entender todo em sua volta. Foi sendo construído as sinapses, os processos psicológicos, o desenvolvimento físico, né? Que diz Lucas capítulo 2, verso 58, foi entendendo como que funcionavam as relações sociais, foi crescendo e aprendendo por obediência. Olha só, como filho, diz o texto de Hebreus, ele aprendeu como filho a obediência em relação ao Pai, a Deus. Então passou todos esses processos. Olha que humilhação nosso Senhor passou, nosso Deus passou. Entrou na mente de um bebê, precisou aprender as coisas mais básicas de um ser humano. Viveu entre essas criaturas que desde pequeno queriam matá-lo. Uma criança indefesa. A semelhança desse genocídio que a gente está enfrentando de uns anos para cá, os abortistas. Covardia absurda, né, mas olha só que coisa terrível, então não é de hoje. E aí a gente percebe esse Deus poderoso, ele desce, e o texto diz, pelo que diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra. Essas partes mais baixas da terra é essa. E também se refere quando ele morre e vai até o inferno para lá testificar de quem ele era de fato, não é? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então olha só, amados, né?
Atos capítulo 1, versículo de número 9, voltar um pouquinho em Atos, capítulo 1. Então assim, a sua descida foi sobrenatural, né? E a sua subida, a sua partida, a sua ascensão também da mesma maneira. Porque Atos capítulo 1, versículo número 9, enquanto Jesus estava dando instruções depois da ressurreição, por um espaço lá de 40, quase 50 dias, né? Acho que faltava um pouquinho para 50 dias, que é a tal do Pentecoste. Ele estava instruindo lá os seus discípulos e tudo mais, e quando ele dizia isso, né, ou seja, suas instruções, vendo eles, os discípulos ali, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Olha só, amados, coisa linda. Nosso Jesus ascendeu aos céus, subiu aos céus, à vista daqueles homens lá, né? Que privilégio, né? Que privilégio, amados, ver Jesus subindo assim. Nós teremos um outro privilégio, né? É vê-lo descendo novamente para vir buscar-nos, porque ele disse, e a gente vai ler daqui a pouco, do jeito que ele foi, ele também virá. Então nós aguardamos o nosso Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, o raptus, a qualquer momento, sem sensacionalismo. Nós podemos não acabar essa aula e o nosso Cristo nos chamar com voz de arcanjo poderosa, trombeta de Deus, e nós vamos nos reunir com milhares e milhões de irmãos que morreram antes de nós, mas que estão também esperando esse comando para nós irmos com Ele para o céu. Ele virá, amados, Ele virá. Nós aguardamos a bendita esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa âncora não está fincada aqui. A minha esperança não é nessa terra. Nós que servimos o Cristo ressurreto, nós aguardamos a sua segunda vinda para nos levar para estarmos sempre com Ele e eternamente. E amém. Amém. Cristo exaltado. João capítulo 17, o Cristo exaltado. João capítulo 17, versículo de número 5. João 17, versículo de número 5. Ele disse o seguinte, essa é a oração de Jesus, né? Aquela oração também já no final do seu ministério. Ele disse o seguinte aqui, ó. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então olha só, Jesus dizendo, Pai, agora glorifica-me, porque ele já tinha cumprido a sua missão. Ele diz, glorifica-me com aquela glória que tinha contigo antes lá que o mundo existisse. Esse Cristo que subiu exaltado. Mateus 28 e 18. Mateus 28 e 18. Isso também após a morte e a ressurreição de Cristo. Esse texto aqui está de Mateus. Após a morte e a ressurreição, ele traz uma declaração aqui que eu acho poderosa, que diz o seguinte, o próprio Jesus disse, né? E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha só, após a sua morte e ressurreição, ele recebe todo o poder, toda a autoridade que lhe foi conferida, que ele tinha renunciado como Deus, mas agora pelo seu sacrifício diante de Deus, é devolvido para Cristo o poder, a autoridade, o domínio, e os demônios agora se sujeitam a Jesus, não só porque ele era ungido pelo Espírito Santo, é porque ele vence o império da morte, e todos são sujeitos agora à sua pessoa ressurreta, que é o nosso Senhor Jesus. Já era antes, porque não tinha os demônios, o pecado, nenhuma autoridade sobre a vida dele. Ele era ungido, capacitado, revestido pelo poder do Espírito Santo, de uma maneira que nada lhe resistia, e ele tinha domínio sobre demônios, sobre a vida, natureza e sobre tudo. Isso na unção do Espírito Santo. Agora, com a sua morte e ressurreição, ele conquista por direito, olha só, de um ser humano que morre sem pecado, o domínio sobre todas essas coisas, que era na verdade o projeto de Deus em Adão. Se Adão não tivesse pecado, ele teria autoridade, amados, sobre o diabo e sobre toda a criação. Quando ele falha, ele perde tudo isso. Mas Jesus, como esse ser humano, então ele mostrou, é isso que nós
tínhamos em mente quando criamos vocês. É como seres humanos que obedecessem a Deus iriam ter autoridade sobre todas as questões adversas da vida. Olha só, amados, né? É o Cristo exaltado. Efésios capítulo 1, verso 20. Cristo exaltado. Efésios capítulo 1, versículo número 20, 21 e o 22. Livro de Efésios, um pouquinho mais para frente que a gente estava, no capítulo 1, versículos 20 ao 22, diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-a à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Olha o que foi feito a respeito de Jesus, amados. O Cristo exaltado, ele morreu como um malfeitor, como esse Deus fragilizado, que as pessoas olharam e disseram: esse Deus a gente não quer não. Um Deus fraco desse, que não vence Roma, que não dá conta aqui de vencer essa situação, nenhuma beleza não víamos nele para que o desejássemos. Mas olha como Deus vai exaltando ele, como o Pai vai exaltando ele, né? Esse Deus agora que é exaltado sobre tudo e sobre todos, ele subiu triunfante, morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. A gente vê isso. E aí, com a sua ascensão, né, ele preparou o caminho. João capítulo 14, verso 1 e 3. João 14, muito conhecido, mas eu quero ler de novo com vocês esse texto. Como eu disse, a gente não vai absolutamente estudar nada novo e aquilo que não está escrito. Só vamos rever algumas coisas que vocês mesmos já aprenderam e já sabem. Eu não estou aqui para ensinar nada novo, é só para lembrar vocês de algumas coisas que vocês talvez esqueceram. Porque vocês já leram isso aqui, já ouviram pregação, ensino. Então não estou trazendo nada novo, é só o texto aqui, ó. Tá vendo? É só o texto aqui, pedindo para que Deus tenha misericórdia e ilumine as nossas vidas a partir da leitura simples da palavra de Deus. Mas eu acredito muito na simplicidade do Evangelho e das disciplinas cristãs. Não tem nada mágico, místico, não tem nada assim, sabe, poderoso. Não, amados. Esse coraçãozinho nosso aqui, ó, foi alcançado pelo Evangelho. Quando ele se dobra à graça de Cristo e busca na sua palavra, na comunhão e na adoração, isso é suficiente para esse processo de restauração, esse processo, né, que o Espírito Santo vem restaurando em nós, essa comunhão que perdemos ao longo do dia por algum motivo, ou até o último momento que lemos alguma coisa, que falamos alguma coisa, que adoramos de alguma maneira, né? Nesse intervalo que a gente se distraiu um pouco nessa vida, mas só esse processo de se chegar um pouco a Deus novamente, com essa mente mais disposta, sem se preocupar com somente em ouvir nosso Deus. Então a leitura da palavra, ela salta e ela é poderosa para entrar na nossa vida e gerar em nós essa vida espiritual. Eu acredito nisso. Piamente nisso. É por isso que eu não me esforço para pregar, para ensinar. Não, amados. É só compartilhar aquilo que está no meu coração aqui, que Deus está ministrando, né? O pregador, o ensinador que quer florear muito, enfeitar o pavão e fazer aquele show todo, oh meu Deus do céu, eu acho que não entendeu o processo, não. Né? Então, eu tento seguir o modelo de Jesus, simples na vida, no cotidiano, compartilhava. As coisas mais simples do Evangelho são elas que fazem toda a diferença no discipulado, na manutenção da vida cristã. Eu sei que tem eventos aí que a gente vai criando, né? Aqui a festa e tal, aquela coisa toda. Do mesmo jeito que o negócio expande, murcha. Do mesmo, aquela festa, 2, 3 dias e tal, final de semana, não sei aonde, vai pra cá, vem pra lá, cartaz e tal, luz, fumaça, banda, pregador, e aquela coisa toda, e murcha. O cotidiano, a ordinariedade da vida, o cotidiano, a liturgia do ordinário, para mim, amados, é o que faz a diferença na nossa vida. Essa palavra que você falou, ordinariedade. Fala paralelepípedo. Então vamos lá, amados, ó, capítulo 14, capítulo 14, verso 1 ao 3. A gente está falando aqui, tá falando besteira aqui, talvez eu, né?
Então, assim, Jesus com a sua ascensão nos preparou o caminho, tá? É aqui que a gente vai buscar as referências para essa declaração. Preparou o caminho para nós. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Como que está o verso 3? E se eu for e vos preparar lugar? É assim, tá? E se eu for? Quando eu for. E quando? Quando eu for. Isso. Tudo estiver bom. Tá. Esse termo aqui, ó, e quando eu for é mais adequado. E se eu for não é a melhor tradução que a minha, tá? Então, por isso que eu, né? E quando eu for, ou quando está preparado, eu vou preparar lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus prepara-nos o caminho, para que a gente... Olha que coisa interessante, amados, o verso 2, preste atenção aqui, porque às vezes eu percebo que há uma incompreensão nessa ideia, na casa do meu pai, como se no céu fosse assim, tipo um... Aqui não é Coab? É Coab aqui? É Coab assim? Cidade, conjunto de coisas. Isso. Não é. Ah, mas tem fulano que vai morar numa mansão, outro vai morar na choupana, no barraquinho, né? Essas ideias, não é isso, amado. Tem nada a ver com o texto. Percebam, a casa do meu pai é uma casa. A casa do meu pai é a habitação do meu pai, que tem muitos cômodos, que são moradas. Porque morada dá a entender que são outras casas. E diferenciação de cada. A carne não, tá cheirando um café aí? O cheiro da flor de Cristo aqui. Ó, a ideia não é essa então, tá? A ideia é na casa do meu pai, como se tivesse muitos cômodos ou muitos quartos. Uma grande casa de uma família, onde cada um tem o seu espaço e tem a sua morada. Amém. Essa é a ideia. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Né? Então Jesus foi nos preparar o caminho. O capítulo 12 aqui ainda de João, o capítulo 12, verso 26. João ainda, capítulo 12, verso 26. Olha o que Jesus fala. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então nós estamos seguindo Cristo. Para onde que Cristo foi, amados? Para a casa do Pai, para a eternidade. Estamos seguindo Ele. Ele abriu esse caminho, né? Olha que coisa interessante. Então Ele nos abriu, nos preparou o caminho. E mais ainda, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais nele. Efésios capítulo 1, verso 3. Então, ó, nos preparou o caminho. Então nós estamos indo porque o caminho está aberto. Não há pedágio. Certo? Efésios capítulo 1, verso 3. Mas preste atenção aqui, ainda no caminho. O caminho está aberto. Não há pedágio. Não temos que fazer nada em pontos desse caminho para chegar lá. Já está aberto, o caminho está livre. E eu até penso que não é nenhuma subida não. É uma descida, uma ladeira assim, ó, que a gente desce na banguela, né? Desengatado assim, amado. Eu penso que nem uma subida que tem esforço não. É só deixar o espírito levar assim, que é descida, é ladeira. Ladeira abaixo, né? Então preste atenção, nos preparou o caminho. Esse caminho, como diz Hebreus capítulo de número 10, verso número 19, né? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário de Deus pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Olha só, rasgando o véu. Então está tudo, o acesso está livre. Ele foi abrindo o caminho. Ele foi pavimentando, né, esse acesso. Então Ele nos preparou o caminho. Mais ainda, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. A gente precisa tentar construir essa ideia. Bom, se o caminho está preparado e o caminho é o próprio Cristo, e se nós estamos nele, olha só a ideia da Bíblia, né? Então Ele preparou o caminho, está livre, rasgou o véu, que era a separação que impedia a comunhão com Deus. Então temos comunhão e o caminho é o próprio Cristo, estamos nele e Ele já foi. O que isso quer dizer? Efésios diz que nós já estamos nos lugares celestiais em Cristo. Então a eternidade não é algo para o futuro apenas.
já é algo que começou na nossa vida a partir do momento que nós nos encontramos com Cristo. Porque nos encontramos com Cristo, temos comunhão com Deus. E o céu não é mais um lugar futuro geográfico. É uma realidade existencial que eu desfruto aqui, que é a paz, a justiça e a alegria no Espírito Santo. Isso é constituído o reino de Deus. Não é comida, não é bebida, não é geografia. Eu não vou para lugar nenhum, amados. Lugar para mim tanto faz. Eu disse para vocês, eu acho, na primeira ou segunda aula, se Jesus falasse para mim, André, vamos para o inferno comigo? Eu falei, demorou, Jesus, é agora com o Senhor? Porque com Cristo, chegando no inferno, apaga o fogo, expulsa o diabo, que não fica uma maravilha. Não é um lugar com quem nós estamos, amados, é em quem nós estamos. Não é, mano? Pensa se não faz sentido. Então não é lugar, eu vou para o céu. Pouco me importa o lugar, é em quem eu estou, com quem eu estou. É em Cristo. Num barraquinho simples ou até com privações, mas ali pode reinar uma paz, uma alegria, uma esperança. Amados, eu já presenciei isso muitas vezes. No meio de favela, morro, lugar feio, barraco, negócio de madeira assim, rato andando, uma serva de Deus, cheio de esperança, cheio de alegria, a vida jorrava. Glória a Deus. Não foi uma vez só não, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é o céu. Se isso aqui não é o céu, onde é? Porque não era um lugar, era onde estava Cristo ali, nessa realidade. Então tem pessoas que esperam desfrutar o reino de Deus quando for no céu. Aí vive um inferno existencial. Meu Deus, olha aí. Foi resgatado do inferno condenatório, mas vive o inferno existencial. Tem crentes dessa forma, amados. Não desfrutam a paz, não caminham uma esperança, não desfrutam de uma alegria que o Espírito Santo pode gerar em sua vida. Tem crentes perturbados, ansiosos. Não é verdade, queridos? Então assim, calma aí, a gente não está entendendo o Evangelho, amados. O texto aqui de Efésios 1:3 vai dizer o seguinte, olha, não preste, por favor, preste atenção aqui. Preste atenção que o negócio aqui está ficando interessante do ponto de vista da revelação, da iluminação. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos... Deixa o Espírito Santo ministrar no coração de vocês, preste atenção. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas as bênçãos espirituais em Cristo estão derramadas sobre nossas vidas. E nós já vivemos essas regiões celestiais, amados. Eu não espero para ir ao céu coisa nenhuma. O céu e a eternidade e a salvação já é algo presente, real. Amém. Relacional em minha vida, que é o reino de Deus que Jesus disse. Arrependa-se. O reino de Deus está acessível, está próximo. Amados, a vida eterna nós já temos. 1 João capítulo 5, verso número deve ser 11, 12. Me ajudem aí. 11, 12 e 13. Primeira carta de João, capítulo 5, versos 11, 12 e 13. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Filhinhos, quem tem o Filho tem a vida. Essas coisas eu estou escrevendo para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. 1 Coríntios 1:18. Paulo disse, a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas nós que somos salvos, é o poder de Deus, já somos salvos, já desfrutamos da vida eterna, já estamos nas regiões celestiais, já estamos desfrutando da relação pessoal com o nosso Criador através do nosso Cristo, em Cristo, amados. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Capítulo 2 de Efésios. Capítulo 2 de Efésios. Estava em Efésios, o negócio está fácil. É só ir para o capítulo 2 agora. Estava no 1. Capítulo 2, verso 6. Olha só. Preste atenção. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Então, quando Jesus ressuscita, nós ressuscitamos junto com Ele. E nos fez assentar. Estamos lá sentados, amados, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu Deus, a Bíblia está falando para nós. A gente que não ouviu direito, não prestou atenção quando ouviu. Efésios. Capítulo 2, verso 6. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Estamos nele. A gente precisa, amados, entender que o Evangelho não é algo para o futuro, não. Evangelho é algo, ou é a partir de quando encontramos, ou reencontramos, ou nos reconciliamos com o nosso Deus a partir de Cristo. É o agora já e o ainda não que a gente chama, né? Vamos para um texto aqui e agora? 1 João, acho que é.
1 João, acho que deve ser 3 e 1, alguma coisa assim. Primeira carta de João, vamos lá que a gente acha junto. Capítulo 3, versos 2. 1 João 3 e 2. Quando a gente fala, ó, agora já e ainda não. Calma aí, você está falando, André, que já está tudo consumado, já está tudo certo, é tudo 1 João 2. na plenitude, é 1 João 3 e 2. Não, não é isso. Mas agora já experimentamos. É como uma degustação, sabe, um prato de entrada? Um caldinho. Isso. Ele já é uma antessala, né? Daquilo que vamos viver de uma forma mais plena. Então é isso. Agora já experimentamos a paz, a justiça, a alegria no Espírito Santo, a esperança na vida eterna. Agora já desfrutamos da comunhão pessoal com Deus. Eu acho interessante isso. Pessoal. Já desfrutamos isso. Agora já. Mas ainda não é o que haverá de ser. Mas ainda não chegou à plenitude de todas as coisas. Agora nós estamos experimentando ou vendo como um espelho por enigma. Mas nós conheceremos como somos conhecidos. Então é agora já e o ainda não. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Perceberam? Ó, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Já somos, mas ainda não é totalmente manifesto. Oi? É 1 João 3 e 2. A gente chama na teologia do agora já e o ainda não. Então, concluindo, né, que Jesus nos preparou o caminho, nos fez assentar nesses lugares celestiais, eu concluo com uma frase assim, ó, que Jesus é o locus de Deus, né, é o local onde nós nos encontramos, tá? É em Jesus, é em Cristo. Não são os lugares geográficos, era antes, lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e ainda é uma mentalidade religiosa, que você precisa estar em um lugar específico para se encontrar com Deus, tá? Eu sei que tem um grupo aí de irmãos, bem numeroso inclusive, né? Esqueci agora, mas são alguns milhões aí, que eles foram para um extremo que também a gente não precisa se reunir em lugar nenhum. Não é isso, né? São os irmãos desigrejados. Esse foi o título aí que o IBGE em 2010, em 2010 o IBGE, nenhum órgão, né, ligado à igreja, nada, né, questão mais governamental, que faz o censo, identificou que tinha esse grupo lá, ó, há 12 anos atrás. Mas enfim, então você tem o extremo, né? Não preciso também, não. Nós nos encontramos como família da fé. Mas em relação a, de fato, se relacionar com Deus, adorar a Deus, prestar um culto a Deus, isso nós fazemos independente de lugares, dias, em qualquer processo litúrgico, né, que as nossas igrejas vão desenvolvendo. Não tem nada de ruim necessariamente, mas também algumas não tem nada de bom necessariamente. Então são coisas relativas e cada um de nós precisa ver o que é e o que não é edificante nesse processo. Mas enfim, é em Jesus. Então eu me encontro com Deus em Cristo Jesus, tá bom? Cristo, essa ascensão ao céu, né? Cristo, ele se tornou o nosso intercessor. Romanos, capítulo de número 8, verso 34. Romanos 8 e 34. Paulo vai nos falar sobre essa questão aqui, ó. Quem os condenará, né? Ou quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, Jesus, com a sua ascensão ao céu, ele se tornou o intercessor e intercede por nós para todo sempre, né? A intercessão é um ministério importante de Cristo nessa atual conjuntura, né? Nesse momento após a sua morte e ressurreição. Então ele dá continuidade ao ministério de intercessor. Lembra que ele era sacerdote? Ele exerceu o ofício de sacerdócio? Continua com esse exercício, só que agora na eternidade. Hebreus capítulo 7, versículo de número 25 vai nos falar isso, tá? Então Jesus, ele continua como nosso sumo sacerdote, como nosso intercessor, só que agora
lá na eternidade junto ao Pai. Hebreus 7, versículo de número 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, na eternidade, Jesus, ele ascendeu ao céu e aí continua exercendo esse ofício, né, sacerdotal de intercessor. Como ele intercede, amados? E aí a gente vai para João, capítulo de número 17. João, capítulo 17. Esse capítulo 17 é conhecido como a oração sacerdotal de Cristo, né? Isso aqui, ele tinha morrido, tinha ressuscitado, e ele começa então a orar dessa forma aqui, tá? Desculpa, não tinha morrido ainda não. Estava, né, prestes a ser crucificado, tá? E ele faz essa oração com os seus discípulos. Leiam depois em casa João capítulo 17, todo o capítulo 17. São apenas 26 versículos. Então assim, leiam em casa. Ah, mas acabou a matéria hoje, não vou ler mais não. Não, leia em casa, né? Leia em casa. Capítulo 17, para vocês entenderem aqui, ó, a intercessão de Jesus, né, pelos seus discípulos. Ele disse: eu não oro só por vocês, eu oro por todos aqueles também que vão fazer parte desse rebanho. Ou seja, Jesus estava orando por nós, amados. Aleluia. Essa oração aqui diz respeito a nós. Olha como Jesus intercede por nós, né? Ele ora então pelos seus discípulos. Então essa intercessão aqui, pela união, por nós conhecermos melhor essa verdade da sua pessoa em Deus, formando a igreja. 1 João, então capítulo 17 só para dar referência, eu não vou ler não, tá? Que é todo o capítulo que eu estou recomendando aí. Primeira carta de João, capítulo 2, como ele intercede. Capítulo 2, verso 1. E essa intercessão aqui eu julgo ser uma das mais importantes para a gente. 1 João, primeira carta, né? De João, capítulo 2, verso 1. Eu julgo esse texto aqui como um dos mais importantes para que a gente absorva, aprenda, memorize. Porque olha só, amados, isso diz respeito a nós, pecadores, que vacilamos diariamente. Tem vacilo que é pior ainda que outro do dia anterior. E vem um desespero às vezes. E agora? Pequei, errei, não dei conta. Mas essa ideia aqui, ó, que o João ele diz: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. E se alguém pecar, temos um advogado. Oh, glória. Aleluia. Advogado aqui é um intercessor, né? O original é Paracletos. A palavra Paracletos é usada para o Espírito Santo, né? Que é chamado de Consolador. O Paracletos, na antiguidade, era uma espécie de um advogado que intercedia pela pessoa, estava ali intermediando. Paracleto, consolador, intercessor, alguém colocado ao lado de outrem para ajudá-lo. Essa é a ideia da palavra Paracleto, que é o que está no original, que é traduzido por advogado, por consolador, refere-se ao Espírito Santo, mas também aqui a Cristo, aquele que intercede por nós. Nós temos um intercessor, alguém que faz essa intermediação, que nos defende, esse advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então olha só, a sua ascensão ao céu fez com que ele se tornasse para nós e para todo mundo esse intercessor, né? Ele foi ao céu, mas enviou o seu Espírito como garantia que voltaria. Amados, porque nós temos a convicção, a certeza absoluta que o nosso Jesus voltará. Aleluia. Por causa disso, capítulo 14 de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16, 17 e 18. Esse texto aqui também me traz assim uma esperança muito grande, porque assim, nós temos uma... Bom, daqui a pouco eu vou falar da casa de penhora, daqui a pouco a gente fala sobre esse ponto aí. João 14, versos 16, 17 e 18. Jesus dizendo: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Encorajador tá aí, né? Consolador, encorajador, advogado. É traduzido, a palavra Paracletos aqui é traduzido por tudo isso, tá? Mas olha aqui, ó, note aqui. Outro Consolador. Eu acho que eu falei para vocês em alguma aula. Outra palavra aqui é diferente de outro na língua grega, porque você tem héteros, que é outro, e você tem allos, que é outro da mesma espécie, da mesma natureza. E é usado aqui allos, Consolador. Allos Paracletos. É a mesma natureza
de Cristo. A gente precisa entender... Oi? É outro, mas é o mesmo. É a mesma natureza. É Deus também. Porque a gente precisa entender os discípulos como estavam. O seu mestre ia deixá-los. Iria morrer, iria ascender ao céu. E Jesus disse, não se entristeçam. Eu vou rogar ao Pai, Ele vai enviar para vocês outro Consolador da mesma espécie, da mesma natureza. Olha que coisa interessante. Para que fique convosco para sempre, amados. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, mas vocês conhecem, porque habita em vocês. E habita convosco e estará em vocês. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém. Efésios 1, capítulo 1 de Efésios, versos 13 e 14. Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14. Esse texto também aqui, ele é um texto assim, porque o capítulo 1 de Efésios fala-se da Trindade. Do verso 3 ao verso 6, nós somos escolhidos pelo Pai. Dos versos 7 aos versos 11, nós somos redimidos pelo Filho. E dos versos de número 12 ao verso 14, nós somos selados com o Espírito Santo. E o texto vai dizer, em quem também vós estáis, em Jesus, né? Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, o qual, essa palavra que eu quero que vocês guardem, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, o penhor é a garantia. 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 22. 2 aos Coríntios 1 e 22, para confirmar essa questão do penhor, do selo, da garantia que Jesus vai voltar. 1 e 22. Segunda carta aos Coríntios, não é a primeira, segunda carta, capítulo número 1, versículo de número 22. Diz o seguinte, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Todos os cristãos são selados com o Espírito Santo. Sabe o que é penhor, né? Você vai lá, por exemplo, numa casa de penhora. Fala, ó, vou deixar aqui uma garantia que eu volto. Então, a garantia, né? Eu volto para pegar isso aqui, é o sinal da minha garantia. E a garantia que Jesus nos deixou foi o seu Espírito em nós. Nos selou com o seu Espírito. Todos os cristãos, amados. Atentos pentecostais que pensam que o selo do Espírito Santo é evidência de falar línguas. Não é isso. Chamado batismo com o Espírito Santo. Não. O aceitar a Cristo é selado, que é a pessoa do Espírito Santo. E todo, sem exceção, cristão genuíno, nascido de novo, ele é selado, ele é habitação do Espírito Santo. É propriedade particular, peculiar de Deus. É por isso que o diabo não toca mais, amado. Não tem mais autoridade alguma, absolutamente nenhuma. Por tudo que a gente já conversou até agora. Né? Então, é isso. É o 2 Coríntios 1 e 22, tá? O qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Amados, para encerrar o nosso bate-papo de 8 semanas, eu quero falar para vocês o seguinte: o Pai arquiteta a salvação, o Filho executa a salvação e o Espírito Santo aplica a salvação. Vou participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus